Boa noite, irmãos, mais uma vez. Irmãos, hoje nós também vamos estar consagrando aqui os nossos diáconos, os novos diáconos aqui da Igreja Nova Aliança. Eu quero estar chamando, desde já, o irmão Fernando, e o nosso amado irmão Tiago. Posso estar sentando aí, Tiago? Mas eu tiro essas coisas aqui, mas por favor. Quero estar chamando também as esposas, Sabrina e a Bárbara. Irmãos, meus queridos, quando nós falamos, à luz da Bíblia, a respeito de consagração dos diáconos, recai não só sobre eles a real responsabilidade, mas também sobre a família. Então, nessa noite, eu quero estar falando um pouco à luz da Bíblia, rapidamente, e convido a vocês a estar observando comigo lá em Atos, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos elenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolhem entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, procurou Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes puseram as mãos, e a palavra de Deus crescia em Jerusalém, e o número dos discípulos aumentavam também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Meus queridos irmãos e diáconos e diaconisas aqui presentes, à luz do tema dessa fala pastoral, quero estar falando dessa noite de festa e consagração aos corações dos nossos futuros diáconos e às suas esposas. Que a igreja possa entender que a palavra de Deus nos ensina sobre esse cargo, essa função tão importante, tão cheia de responsabilidade. Não só para os que são convocados, não só para os escolhidos, mas para a família também, e principalmente para a igreja local. À luz da Bíblia, o diaconato é uma ordenança divina, ordenança de Deus, mas ainda hoje, em alguns lugares, as pessoas têm na mente algo incorreto do que é essa função. Acha que o cargo de diácono é só para estar pastorando as portas, para cuidar da portaria,
das ordens do culto ou para servir a ceia. Existem muitos membros que ainda chegam a achar que o diácono é funcionário da igreja, assim como muitos pensam que a ajuda que uma pessoa dá na parte de zeladoria da igreja é algo como funcionário, mas não é. Somos todos chamados por Deus a servir, e por amor somos voluntários. Alguns acham que essa função é apenas para estar dizendo as coisas que acontecem de errado na igreja do pastor, mas não é. Ela é muito mais do que isso. Queridos, o papel bíblico dos diáconos é cuidar das necessidades físicas e logísticas da igreja. É cuidar também e ajudar o pastor a cuidar das pessoas. Não é só na portaria, não é só servir a ceia. Vai muito mais do que isso. O modo que a pessoa que ajuda o pastor a moldar a igreja e a concentrar-se também no seu chamado primário, que é pregar o Evangelho. O chamado primário do pastor e a parte espiritual, a pregação de Deus, o aconselhamento, o ensino e o cuidado das ovelhas pessoalmente. Então, por trás do pastor, tem que ter esses homens levantados por Deus, escolhidos pela igreja para ajudar. Essa distinção é baseada nos padrões encontrados aqui em Atos. Os apóstolos eram devotados a Deus, à oração e ao ministério da palavra. Esse era o chamado primário do pastor. Então, aqui em Atos, nós observamos 7 homens que foram escolhidos para lidar com os assuntos mais práticos, de modo a dar aos apóstolos a liberdade para continuar a sua obra de pregar, de anunciar a palavra de Deus. Essa decisão agradou a igreja, e após a imposição das mãos, eles saíram para cumprir a sua função. E assim a igreja cresceu. Sabemos que fizeram um bom trabalho. Nós sabemos que esses homens escolhidos fizeram um bom trabalho, porque a igreja cresceu em Jerusalém. O número de discípulos cresceu. A gente vê isso no verso 6 e no verso 7. A escolha de homens e mulheres para o trabalho da igreja e a necessidade física da igreja é necessário. É necessário acontecer para que os apóstolos pudessem ficar livres para pregar o Evangelho e aconselhar, estar junto com as ovelhas. Para o trabalho especial de ensinar a verdade, isso foi grandemente abençoado por Deus e aceito por Deus, porque se espalhou o Evangelho de Deus e a pregação da palavra e o ensino cresceu. Então, o porquê cresceu? Porque Deus permitiu que aquela escolha fosse abençoada por Ele. Uma coisa importante que precisamos saber como igreja é que na igreja do Novo Testamento havia 2 cargos ou 2 posições de governo. O pastor, que alguns teólogos acreditam também que segue na mesma linha de pensamento de presbítero, e o outro ofício é o diácono. Esses eram os 2 oficiais da igreja do Novo Testamento. E são os 2 oficiais de governo da igreja que merecem total respeito, consideração da igreja local e cuidado e zelo por esses homens e mulheres de Deus. Pastor e os diáconos e as diaconisas. Aqui também nós temos 2 diaconisas, a irmã Isaura e a irmã Edilza. Gabriel, foi lá para trás? Aqui. Então, tudo indica que os diáconos eram auxiliares dos pastores.
na execução da obra de Deus. Os diáconos possuíam uma função crucial na vida e na saúde da igreja local. O seu papel bíblico é cuidar das necessidades físicas e material da igreja e ajudar com que o pastor tenha tempo para cuidar da parte espiritual, da necessidade espiritual da igreja e da congregação em todo. Então, finalmente, eu quero estar trazendo à luz da Bíblia, nas palavras do nosso amado apóstolo Paulo, algumas qualificações para os diáconos à luz da Bíblia. Que a igreja acompanha comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 8 ao 13. Nos diz assim: aqui Paulo está dando as qualificações dos pastores, bispos e diáconos. Do verso 8 em diante, ele vai tratar especificamente para os diáconos, como diz assim: do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé, com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados. Escute bem, experimentados. E caso se mostre irrepreensível, que exerça o diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Aqui eu posso tirar rapidamente 9 qualificações para os diáconos à luz da Bíblia. A primeira, a segunda e a terceira delas, e a quarta, a gente podemos ver no verso 8: respeitável, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte ganância. O quinto está no verso 9: sólidos na fé e na vida. O sexto, irrepreensível, está no verso 10. O sétimo está no verso 11: esposa piedosa. O oitavo está no verso 12: marido de uma só mulher. E o nono está no verso 12 também: governe bem os seus filhos e a própria casa. A igreja precisa de diáconos para prover suporte aos pastores, aos irmãos e à igreja em todo. É assim permitindo que o pastor volte ao seu tempo a ensinar a palavra de Deus, a aconselhar, a forçar e quebrar barreiras para pregar o Evangelho, para que o Evangelho avance. Eu quero finalizar dizendo a estes obreiros, o qual a maioria das vezes em algumas igrejas são indicados em assembleia. Aqui na nossa igreja, a indicação não acaba em um ano. Quando o irmão é consagrado ao diaconato, permanece como diácono, a não ser que ele não esteja mais praticando esses termos bíblicos que acabamos de ler. Aí sim é destituído do cargo. Então a igreja local, juntamente com o pastor, com os demais diáconos e as diaconisas, avalia se esses homens foram aprovados por Deus, aprovados pela igreja. Por todo esse ano foram examinados tanto Tiago como Fernando.
participaram de todo o ofício da igreja local. Alguns até mesmo com bem mais tempo do que um ano, como o Tiago, que estava aqui há mais tempo do que o irmão Fernando, sendo observados por cada irmão, tanto o Fernando como o Tiago, como a família, as esposas, estavam sendo observados pela igreja local, pelos diáconos, as diaconisas e o pastor. Então, eu pergunto à igreja local, esses homens estão aprovados para assumir esse cargo e este ofício? Não ouvi, igreja? Amém. Amém. Então, tendo sido aprovado por esse pastor que vos fala, pelos diáconos, as diaconisas e a igreja, temos um termo de compromisso com a Igreja Batista Nova Aliança e com a ABC. Vocês tendo sido levados, Thiaguinho e Fernando, tendo sido levados e aceito pelo Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tendo sido batizados sob a profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e firmados solenemente, alegremente na presença de Deus e da igreja, oficializar esse pacto com a igreja local? Sim? Então esse compromisso que vocês vão fazer agora não é comigo, nem só com a igreja, é com cada um de nós e principalmente com Deus. Vocês se prometem, auxiliado pelo Espírito Santo, a andar sempre unido no amor cristão, trabalhar por meio dos dons espirituais, para que esta igreja, Igreja Batista Nova Aliança, cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo, na espiritualidade, manter os seus cultos, sua doutrina, suas ordenâncias, sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja através de dízimos e ofertas, e auxílio aos pobres, para a pregação do Evangelho em todas as nações através dessas ofertas e da doação de vida de vocês. Fernando? Tiago? Compromete também a manter uma devoção particular, evitar, repudiar todos os vícios, educar os seus filhos no caminho do Senhor, sim, e proclamar a salvação a todo mundo, começando pelos seus parentes, amigos, conhecidos, e ser correto em suas transações fiéis, em seus compromissos, e ser exemplo para as mulheres de vocês em todo e para essa igreja. Sim. Dito isso, cumprir também o que está escrito lá em Mateus 18, 28, do 18 ao 20, que é a comissão que todo crente tem que cumprir: pregar o Evangelho e fazer discípulos em toda parte do mundo. Prometem? Amém. Eu quero estar chamando aqui os nossos diáconos diante da igreja, o Luiz e as nossas diaconisas, Márcio, Bruno. Vou chamar vocês para cá, fica aqui o nosso. Vamos estar orando com vocês, lembra da minha esposa. Irmãos, por que eu chamo a esposa? De frente para por que eu chamo a esposa? Porque essa responsabilidade recai sobre os homens, sim, mas com auxílio das mulheres. Porque muitas vezes a mulher está ali e o homem quer desviar por outro caminho, a mulher ajuda, ou vice-versa. Eles estão sendo consagrados a diácono, mas tem que ter o aval, o auxílio da mulher. Conduzir bem os seus filhos nos caminhos do Senhor. Então é uma responsabilidade não só sobre eles, mas sim sobre a família. Amém? Só os homens podem ficar de joelho. Mas para ficar com homens. Quero chamar também o nosso diácono Roque. E que a igreja fique de pé. É você.
Convidar a nossa amada irmã Roque para estar orando por eles. E vamos estar impondo nossas mãos sobre eles, sobre a família. Amém. Pode ficar de pé. Vou chamar a Sabrina e a Bárbara para estar colocando esse broche neles. O brasão do diaconato. Amém? Deixa eu tirar. Sim, aqui no paletó. Vem para lá, vem para lá. Para a igreja ver. Pode colocar. Pois o Tiaguinho e o irmão Fernando e o irmão Tiago são mais dois oficiais que ajudam o pastor no governo dessa igreja. Amém? Amém. Deus abençoe vocês mais e mais. Vou chamar o nosso pregador da noite, irmão Roque. Desde já quero estar agradecendo a cada um, agradecendo o irmão Roque, a sua esposa que está aqui essa noite com a gente, seu convidado. Sinta-se abraçado por essa igreja, amém? Amém. A palavra é contigo. Boa noite. Que Deus abençoe os irmãos. Mais uma noite. Estamos juntos aqui para trazer a palavra de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Ele nos ama, Ele ama o seu povo. Ele deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para nos salvar, para trazer esperança a este mundo. E por conta disso, dessa vinda do Filho de Deus, nós estamos aqui juntos, louvando a Deus, com o coração cheio de alegria, de esperança da vida eterna, porque Deus teve misericórdia de nós, Deus nos salvou, nos libertou, e Ele nos salvou para a vida eterna, para que o crente ele tenha a vida eterna, ele tem esperança da vida eterna. Então,